Olá! Quais foram as reflexões e as proposições do Jubileu do Mundo Educativo, que reuniu mais de 20 mil educadores e estudantes em Roma? No estúdio, a reitora da UFN e presidente da ANEC, Irani Rúpulo, conta como foi a participação brasileira no evento, que integra o Ano Santo de 2025. Reta final para as inscrições do Vestibular de Verão 2026. As inscrições vão até segunda-feira. Estudante da UFN vence prêmio de fotografia em Porto Alegre, com registros da Romaria da Medianeira. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Mais de 20 mil educadores e estudantes se reuniram em Roma, na Itália, para participar do Jubileu do Mundo Educativo. Evento internacional promovido pelo Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé, que propõe uma reflexão global sobre o papel transformador da educação católica. Encerrado no último domingo, dia 2 de novembro, o encontro reuniu instituições de ensino de mais de 70 países. Quem esteve lá foi a reitora da Universidade Franciscana, professora Irani Rúpulo, que é diretora-presidente da Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC, e agora está aqui conosco. Seja bem-vinda, reitora. Obrigada. Reitora, imagino que foram dias intensos em Roma, né? Gostaria de saber o que a senhora destaca dessa programação e também vou arriscar aqui que eu acho que deve ser um encontro com o Papa Leão XIV. É isso? Bem, fomos para uma semana com uma programação bem definida, iniciada segunda-feira e concluída no sábado. Esta programação constou de momentos mais livres, mas também tivemos a quarta-feira muito intensa, em que havia atividades concomitantes. Então, na segunda-feira, houve a abertura com uma celebração na Basílica de São Pedro, presidida pelo Papa, e nesta celebração nós tivemos o privilégio de ocuparmos os primeiros bancos da Basílica. Então foi um momento assim muito intenso, celebrativo, de muita fé e de uma participação especial da nossa delegação brasileira que ali se encontrava. Entre eles, professores, estudantes, reitores, dirigentes de escolas, pais, enfim, o mundo da educação que ali se encontrava, que já se reunia como que para antever o grande programa que ia se realizar nos dias 30, 31 e 1º, 30 e 31 de outubro, 1º de novembro, naquele espaço do Vaticano. Bem, falei então isso do dia 27. No dia 30, é que houve uma intensidade de atividades nas quais pudemos fazer escolhas. Havia na aula Paulo VI o encontro dos estudantes, dos jovens, portanto, com o Papa. Isto durou toda a manhã e havia 6 mil lugares, então, pelo número de pessoas que lá estavam, nem todas tiveram acesso. Por outro lado, também havia o espaço das Constelações de Esperança, onde ficamos, e depois posso falar brevemente sobre isto, onde se encontravam representações do mundo, com falas e relatos de experiências, e também, ao mesmo tempo, num outro auditório, na Via della Conciliazione, ali havia, nesse auditório, um programa especial sobre a educação também. Então, ali com acesso restrito, porque eu acredito que não chegava a 3 mil lugares o auditório. Neste espaço, nós participamos à tarde no relançamento do Pacto Educativo Global. E daí é o momento que a senhora cumprimentou o Papa junto com os outros representantes. Como que foi ficar pertinho assim do Papa Leão XIV? Sempre é um momento mais intenso, também tenso. Poderia dizer que todas as atividades anteriores foram como que culminando, essa foi uma culminância, sobretudo na sexta-feira, quando tivemos oportunidade de apresentar ao Papa um ícone de Jesus Mestre, pedindo a ele que o abençoasse.
onde eu também pedi a bênção a ele por toda a educação católica do Brasil, lembrando as nossas instituições, a organização, e também por todos os educadores, porque não se pede, não se reza só por si, é pelo mundo, porque a educação é educação em qualquer lugar, e estávamos todos juntos. Esta comunhão é importante destacar, que nós vivemos. Então, há sim os momentos de pico, mas por vezes aqueles momentos de interação com organizações, com outros países, com outros dirigentes, com alguns bispos dedicados à educação, com a organização latino-americana, com as organizações europeias, da Ásia, da África. Foi muito comovente, mas também, ao mesmo tempo, um momento de estabelecer laços e conexões. E a senhora, enquanto presidente, diretora-presidente da ANEC, quais experiências da educação católica brasileira a senhora apresentou no momento lá? É interessante observarmos que o Brasil tem esta associação, e é de modo ímpar, é um modo único, em que a nossa Associação de Educação Católica, ela é nacional e ela congrega mantenedoras, escolas de educação básica, de todo o período da educação básica, às vezes das creches, até as universidades. Então, essa agregação, esta representatividade que a ANEC tem, serve de inspiração também e de uma espécie de uma luz. Ela é como que iluminadora para outros países também fortalecerem as suas organizações. Não que nós estejamos prontos nessa organização, mas é um modo de organização que nos fortalece, nos congrega, nos leva a nos juntarmos, somarmos forças, encontrarmos caminhos e projetar a esperança, como nos dizem os documentos da Igreja. E, reitora, que encaminhamentos o Jubileu do Mundo Educativo, então, propôs às instituições católicas do mundo inteiro? E veja, no dia em que foi relançado o Pacto Educativo Global, os 5 continentes, 4, né, conseguimos apresentar como o Pacto Educativo Global, com os 7 pilares assim postos, que nós já desenvolvemos desde que lançado pelo Papa Francisco no ano de 2017, colocar a pessoa no centro, dar atenção aos jovens, às mulheres, desenvolver a economia solidária. São esses 7 pilares que eu nomeei todos agora. E neste relançamento, após o relatório dos diversos continentes, principalmente foi da Ásia, África, Brasil, América Latina e América Central, e Europa e América do Norte, que trabalharam juntos esse relatório. Depois desse momento, com a presença do cardeal José Tolentino de Mendonça, que é o prefeito para a cultura e a educação, então, com a presença dele, foi relançado o Marco Educativo Global, que ele traz como que um caminho iluminador para a educação católica no mundo. E a esses 7 pilares, que para nós foram apresentados como 7 estrelas, por isso que eu relaciono isso com as constelações, foram acrescidas mais 3 estrelas, em que o Papa Leão XIV, então, sugere e propõe, e já incluiu no documento, que nós trabalhemos todas as pessoas, a vida interior, porque é preciso que a pessoa se desenvolva na sua inteireza, na sua integralidade, também na sua saúde mental e espiritual. Então, a profundidade da vida interior. Também lidar com a inteligência artificial. E o último pilar, quer dizer, como se fosse o 10º colocado ali, a 10ª estrela, então, trabalhar pela paz. Que eu penso que é um clamor de todas as pessoas de boa vontade, como nos diz o Evangelho, já lançado no nascimento de Jesus, proclamado tantas vezes pela Igreja, que todas as pessoas de boa vontade trabalhem pela paz. A senhora mencionou, então,
no cardeal Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação. E a senhora teve um encontro com ele, né? Como que foi esse encontro? Veja, todas essas atividades são programadas, são audiências já pré-notadas, pré-agendadas, e nós falamos sobre a educação no Brasil, apresentamos alguns documentos comprobatórios da trajetória da educação no Brasil, que ele também conhece, porque aqui já esteve várias vezes em eventos da própria educação, mas sempre é importante atualizar e renovar, então fizemos essa apresentação dos documentos, falamos sobre a realidade contextual da educação e também, naturalmente, eu falei sobre a Universidade Franciscana, ele também nos conhece, eu já tive oportunidade de estar com ele em alguns outros momentos, então renovar esse vínculo com o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação é sempre um momento de renovada confiança, de firmar as nossas atividades e também de ouvir sobre as expectativas da doutrina da Igreja em relação à educação católica no Brasil e no mundo. Foi bem importante e assim, de grande estímulo para nós. Ele que confirmou a vinda ao Brasil em 2027, né? Sim, ele já no ano de 2027, no Rio de Janeiro, possivelmente no início de julho, ainda as datas não bem definidas, já temos a confirmação da presença, então, do cardeal Tolentino para o Congresso Nacional de Educação Católica. Nesse período também do jubileu, o Papa publicou a Carta Apostólica Desenhar Novos Mapas de Esperança, que propõe uma reflexão sobre os desafios contemporâneos da formação integral, diante, por exemplo, do enfraquecimento dos vínculos sociais. Quais outros desafios seriam, reitora? Então, veja que lindo que é o modo de trazer esse pensamento. Novos mapas de esperança. Então, nós precisamos de novos modos de pensar e discernir. Uma inovação pedagógica, mas, sobretudo, uma renovação profética, nos diz o documento, em relação à evangelização. E mais, esta carta, ela é longa e não se poderia falar todos os detalhes nesse momento, mas ele nos recorda de uma carta de Paulo Apóstolo, deve ser aos Filipenses, onde diz, vocês pensem como é bonito termos os astros no céu. Então, que a educação seja como estrelas de esperança para os jovens, as crianças, as famílias e para toda a sociedade. Então, porque o conhecimento é iluminador. E não basta a informação, é preciso que se solidifique, que se compreenda, que se faça a pesquisa, que se traduza a pesquisa em serviços, em relações com a sociedade para o bem, para o desenvolvimento, na saúde, na indústria, no comércio, nas relações, para que as relações humanas sejam mais efetivas. Então, em vista disso também, para que o conhecimento agregado do seu verdadeiro sentido, ele signifique não apenas saber, mas sabedoria para as pessoas. O sentido da vida, o verdadeiro sentido de saber viver, saber conviver, porque que propósito tem a vida se nós não tivermos uma capacidade de superar desafios, de nos ajudar uns aos outros, mas sempre fortalecidos por essa esperança. Acho que essa resposta já responde também a minha próxima pergunta, mas eu vou fazer igualmente para a senhora. Quais reflexões e aprendizados a senhora traz dessa experiência em Roma para a gente aqui, para a Universidade Franciscana? Os aprendizados, eles muitas vezes sempre são pessoais, e como nós fomos em uma delegação bem grande, bem ampla, um número de pessoas diversas, do Brasil, de Nordeste, Norte, Sul, Centro, éramos em torno de 50 pessoas nessa delegação, nós aprendemos e desenvolvemos entre nós a comunicação
foi bem interessante. A espera de uns pelos outros, o respeito pelos diferentes tempos e modos de chegar, de ir, de compreender. Nós tivemos uma convivência que poderíamos dizer uma experiência de comunicação intensa, no sentido cristão de comunhão. Então foi também um aprendizado, além dos livros, um aprendizado na convivência, que nós podemos aprender a nos olhar, a nos compreender, a nos ajudar e, assim, a perceber as belezas dos lugares onde visitamos, com o seu sentido de que nós precisamos, sim, ir além do cotidiano, olhar o belo, porque esse nos eleva. Já que a senhora falou nos lugares, né, queria saber quais locais vocês foram, né, locais históricos, especiais, conheceram basílicas. A gente tem algumas imagens dessas visitas, né, de vocês. A jornalista Ana Catarina estava junto, nos mandou alguns vídeos e fotos, né, reitora? Que locais a senhora destacaria, assim, de experiências? Penso que são vários. Claro, a Basílica São Pedro, onde ali estivemos também para a celebração, para a visita, mas a Basílica de São Paulo, Basílica de São João de Laterano, né, San Giovanni Laterano, São João do Latrão, se diz em português. Os grupos também fizeram, o grupo fez subgrupos em outras visitas, que eu, por atender à agenda da educação e estar no evento, não partilhei nesse momento, mas também tivemos uma celebração eucarística, presidida por Dom Francisco Agamenilton, que foi representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também Dom Carlo Lehmann, que é de São Paulo, bispo auxiliar, vários outros padres. Essa celebração nós a fizemos na Igreja Santo André, em Roma. Também foi um momento assim muito importante para o grupo brasileiro. E encerramos, como não poderia ser, o grupo de brasileiros adora fazer momentos especiais no Coliseu, que é importante também. Os jovens que ali estavam precisavam ver, professores, educadores. É interessante também estar nesse lugar que é histórico, simbólico e muito significativo para compreender a cultura ocidental, principalmente, o modo de diversão, né, porque ele era um grande estádio, né, de um teatro romano. E depois encerramos com a visita a Assis, que eu vi ali no vídeo que vocês passaram. Também foi interessante porque Assis, diferente de outras cidades da Europa, é uma cidade em que as igrejas, as basílicas, elas são de muita singeleza, de muita simplicidade, desprovida de todos aqueles enfeites e ornamentos. Então, ela fala com muita intensidade a alma, o coração, a percepção, e nota-se que as pessoas ali ficam mais contemplativas, mais impactadas pelo sentido e o valor das coisas. E como é que era o clima lá entre as pessoas, irmã? Muita gente emocionada por estar nesse momento importante. Como que era, assim, ali entre as pessoas? Em Roma, devido ao jubileu, havia muitas pessoas. Não sei precisar, mas com certeza entre 500 mil, 800 mil, 1 milhão, talvez eu não me detive a analisar, mas a praça estava lotada, então isso já se sabe que forma 500 mil pessoas, mais a Via della Conciliazione também. Então as pessoas andavam, onde se andava havia pessoas, havia gente. E o mundo da educação reúne assim. Já em Assis, vão pessoas que querem estar lá por um objetivo específico, mais calmo, mais tranquilo, não tivemos tanto tempo, porque um dia, uma jornada é pouca, assim, né, na cidade de Assis, mas mesmo assim muito proveitoso, porque estivemos desde a manhã até o final da tarde, visitamos diversos ambientes. Quero destacar que, além de Francisco de Assis,
essa cidade abriga hoje Carlo Acutis. E não há como passar diante da estátua, da imagem dele, sem impactar, porque ou ficar impactado, porque é um adolescente, 15 anos, a imagem dele ali mantida muito intacta, com aquele jovem, né, vestido de roupa jeans, de tênis, quer dizer, as imagens deles também com o tablet, com o celular, a mochila às costas. É o mundo que estamos vivendo, É o mundo né? que estamos vivendo. E eu vou adiantar algo que eu ainda não falei. Eu lembrei, sim, de todos nós da universidade e escolhi a mais bonita que encontrei, uma estátua de uns 30 centímetros de Carlo Acutis, para que os nossos jovens possam vê-la e nós vamos colocá-la na universidade. Reitora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por compartilhar conosco todas essas experiências vividas durante o Jubileu do Mundo Educativo em Roma. E para a gente finalizar, gostaria que a senhora dissesse o que fica desse momento tão importante lá no Vaticano. Que a educação vale a pena, que a educação é o caminho e que todos nós, estudantes, educadores, pais, gestores, serviço público, que todos investamos efetivamente na educação, porque a educação é o caminho. E todos nós juntos, veja que lindo que foi esse símbolo que nós estivemos lá durante um dia todo e o segundo dia ainda persistia, eu só não pude estar porque fui para outra atividade, mas que nós sejamos juntos muitas estrelas brilhando o bem e que as nossas universidades, as nossas organizações, as nossas instituições, sobretudo todas aquelas que são ligadas à educação, formemos constelações de esperança. Acho muito propositiva essa ideia e que isso cale na nossa mente, nosso coração, nas nossas mãos, nos nossos fazeres e também em toda a nossa produtividade universitária. Muito obrigada mais uma vez. E a gente segue por aqui com as notícias da UFN. A 21ª jornada do curso de Design reuniu estudantes em oficinas, palestras e experiências que inspiraram novos olhares sobre o mundo e despertaram ideias e maneiras diferentes de criar. Como anda a sua criatividade? Adormecida em um mundo hiperconectado? A oficina de desbloqueio criativo convidou os estudantes a despertar ideias. Um exercício de olhar o mundo com outros olhos, reaprendendo a ver beleza no simples, ideia no acaso e inspiração no cotidiano. É muito importante ficar no tédio para ver o que a nossa imaginação vai criar. Porque se a gente fica nos baseando em referência, o que os outros estão pensando, porque são muitos estímulos o tempo todo, nossa cabeça dá um tilt e a gente não sai do lugar. Então é aquele famoso que a gente quer fazer alguma coisa e não faz. Eu acho que é bom a gente ter encontros assim para todo mundo conversar sobre isso, que está acontecendo. Durante a atividade, os participantes experimentaram dinâmicas de criação a partir de objetos. Em um passeio criativo pelos espaços da universidade, deixaram a imaginação fluir. Foi uma coisa bem incrível e poder conversar assim abertamente sobre a nossa área em relação à artística é muito importante, pelo menos para mim, por causa que é muita insegurança que vai acumulando e isso acaba pesando no psicológico. A 21ª Jornada de Design da UFN promove debates e reflexões sobre a atuação do profissional no mercado de trabalho. São 2 dias de palestras, oficinas e conexões. A ideia é que essa bagagem esteja mais carregada, né? Com novos conhecimentos, com novas possibilidades, né? De aproveitar esse conhecimento nos seus trabalhos, nas suas atividades das disciplinas.
Nesta edição, a jornada propôs um olhar para as conexões que movem o processo criativo. O evento convida a pensar o design por meio da interdisciplinaridade que cresce a partir das relações entre pessoas e ideias. Simbiose, ela tem muito a ver com o que é o design, uma profissão multidisciplinar, que ela também trabalha e depende de outras áreas. Então, o nosso título é Simbiose Design Integrativo, né? E aquela imagem ali do jacaré com o passarinho, como se eles estivessem integrados, né? O design é uma profissão que ela se integra com outras áreas, né? Que ela pode e deve se integrar. Uma exposição também compôs a jornada e levou à Sala Angelita Stefani as criações dos estudantes do curso de design. Os trabalhos desenvolvidos em diferentes semestres revelam a diversidade de olhares e processos que fazem parte da formação. A mostra é uma maneira de valorizar os trabalhos e mostrar como cada ideia pode ganhar forma, cor e significado. E, gente, estamos na reta final para as inscrições do Vestibular de Verão 2026. Mas calma que ainda dá tempo. É possível fazer a inscrição pelo site até 10 de novembro, segunda-feira. A prova ocorre no dia 24 de novembro, às 1h30 da tarde, aqui no Conjunto 3, e é presencial para todos os cursos. E nesta sexta-feira, 7 de novembro, começa a Romaria da Medianeira aqui em Santa Maria. Até domingo, milhares de fiéis são esperados para a programação, que inclui rústica, feira do doce, atividades infantis, procissão e missa campal no domingo. E registrando tudo estarão os estudantes do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, por meio da Agência de Notícias, da Rádio Web e do Laboratório de Fotografia e Memória da UFN. E quem vai fazer parte dessa equipe é a Vitória Maicá Gervásio, que está chegando agora aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada. Por favor. Gente, a Vitória está aqui conosco hoje porque no ano passado ela participou da cobertura fotográfica da Romaria pelo Labfem e foi premiada agora recentemente no 38º Sete da Indústria Criativa, um prêmio promovido pela PUC do Rio Grande do Sul. Então ela venceu na categoria fotografia com o projeto Devoção na Romaria, que a gente está vendo, vai ver aqui no monitor agora. Vitória, conta pra gente como que foi receber esse prêmio. Bom, receber esse prêmio foi muito bom e foi muito importante porque é um reconhecimento do trabalho que a gente faz aqui no Labfem, que eu fui cobrir pelo Labfem. E para mim foi mais importante ainda porque eu sou publicitária e foi minha primeira cobertura de rua. Eu não tinha feito ainda a cadeira de fotografia da imprensa, que eu acabei fazendo depois, um semestre depois, de noite. Então eu fui totalmente crua, assim, para lá, mas eu fui pela experiência, porque é um evento muito grande da cidade. Eu gostei muito das minhas fotos, mas quando eu escrevi eu não fui com muita fé nelas, assim, porque eu olhei o anuário do ano passado e os trabalhos eram muito bons que eram escritos lá. Tinha a PUC, a URGS, teve a Universidade da Bahia concorrendo, então eu não acreditava, assim, que eu ia ganhar algum prêmio, mas foi muito importante esse reconhecimento. As fotos, então, que registram afeto, não estava colocando fé nas fotos, Vitória. Mas deu certo, então, conquistou esse prêmio. O que elas representam? Comenta um pouquinho pra gente, assim, essas fotos, esse momento, por exemplo, né, das velas. Como é que foi esse registro? Bom, a gente cobriu a Romaria, a gente chegou, era 6 da manhã, 7 por ali, e eu fiquei até umas 5 da tarde. Tava muito quente, tava muito calor. E é muito legal, porque tu vai lá cobrir. E, tipo, essas fotos realmente elas representam como as pessoas vivem a fé diferente, né? Porque tu tá lá no meio de um monte de gente, tu olha para os lados e cada um tá vivendo ela de uma forma diferente. Tem gente de pé descalço, tem gente de joelho no chão, tem gente com criança no colo, criança na cacunda. Muita gente desmaiou também na minha frente de calor. Então, esses registros são mais... eles dizem sobre a individualidade das pessoas de viver a fé. Tipo, cada um vive de uma forma diferente. E eu quis retratar isso por meio da minha fotografia. Ensinamentos que vocês aprendem nas aulas do curso e também nos laboratórios como o Labfem, né? Como é que é essa experiência de participar do laboratório, de poder, então, fazer a cobertura de um evento que é tão importante para Santa Maria, para o Estado, né, e para o Brasil? Bom,
como tu já disse, nas aulas a gente aprende um pouco, né? Tem a cadeira de fotografia básica e depois a gente tem a publicitária, enfim, só que é uma coisa que tu aprende mais em estúdio, mas ali a básica tu aprende mais em rua. E aí quando eu entrei no laboratório de fotografia foi justamente para aprimorar, assim, as minhas técnicas, e isso ajudou muito, porque no LabFem a gente cobre palestras, cobre eventos, isso ajuda muito no imediatismo, né, da coisa, porque no momento que está acontecendo tu não pode perder, tu perdeu um clique, aquilo ali passou, não vai acontecer de novo. Então essa experiência no LabFem me ajudou muito a ganhar cancha, assim, para fotografar essas fotos. Pro orgulho da professora Laura Fabrício, né? Gente, para vocês terem uma ideia do prêmio, então foram 26 categorias, mais de 700 trabalhos inscritos e 150 jurados. De que forma que também participar, né, conquistar um prêmio dá um gás, assim, para seguir com esse olhar? O prêmio dá uma confiança, né? Porque, como eu te disse, eu não estava confiando muito que eu ia ganhar um prêmio. Então, tipo, esse reconhecimento, ele dá um gás, dá uma confiança para eu conseguir seguir em frente. Porque eu sempre gostei muito de fotografia, tanto que até hoje eu estou no laboratório, no LabFem, com a professora Laura. E ele dá um gás, assim, para seguir nesse ramo da fotografia que eu gosto tanto. Porque agora a gente vai ter de novo, então, né? Mais uma edição da Romaria nesse final de semana. Tu também vais participar novamente, né? Vou estar lá. Como que vai ser essa cobertura? Já está preparada? Já está com um olhar, assim, pensando o que acha que vai registrar? Já, a gente se prepara bastante antes, né? Mas essa questão da Romaria, tu tem como se preparar antes nos quesitos técnicos e afins, dá para pesquisar algumas referências, mas tu depende muito do que acontece ali na hora, né? Porque tu tá ali no meio de 2.000 pessoas e vucu-vucu, e aí tu olha pro lado e, tipo, é muito do olhar, da sensibilidade fotográfica, de tu olhar o que tá acontecendo, prestar atenção ali e fazer a foto. Então, se preparar tem como nos quesitos técnicos, mas tu depende muito do que tá acontecendo no momento. O olhar do fotógrafo é inconfundível, né? Isso. Gente, e nós da UFN TV e a equipe da SECOM também vamos estar por lá fazendo a cobertura jornalística do evento para o site da Arquidiocese e os canais de comunicação da UFN TV. Então fica o convite para todo mundo acompanhar. Vitória, muito obrigada pela tua participação. Boa cobertura para ti também na Romaria. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Eu posso deixar um agradecimento para a professora Laura? Claro, por favor. Vou deixar aqui meu agradecimento para a professora Laura, que acreditou em mim na Romaria passada, que eu era, acho que a única publicitária que estava fazendo o papel dos jornalistas lá. E ela acreditou em mim e falou, vai, pode fazer. E deu nisso, né? Eu fui reconhecida, então isso tem uma mão da professora Laura. Beijo, prof. Sim, parabéns, professora Laura. Gente, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau.